E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o terceiro ano, conteúdo organelas, aula 2, e a gente vai continuar aqui com centríolos. Já vimos lisossomos, todas as especificidades. Agora a gente vai entrar nos centríolos. Meus amores, os centríolos, quando a gente viu lá na célula animal, eu vou voltar tudo pra quê, Ana Lia? Não precisava voltar, a gente já sabia. Quando a gente viu aqui, ó, os centríolos são essas estruturazinhas não membranosas. Então, uma organela não membranosa. E de que o centríolo é feito? O que tu tinhas anotado aí como estrutura básica? Como característica básica? A gente falou, são organelas responsáveis pela produção de cílios e flagelos, e elas são responsáveis aí por algumas coisas como participar do processo de divisão celular. Agora a gente vai entender. Elas são estruturas não membranosas porque elas são formadas por microtúbulos. Esses microtúbulos, estão enxergando que eles são conectados a cada 3, eles formam uma estruturinha perfeita e ficam com essa estrutura, digamos assim, circular, parece um cilindrozinho. E qual que é a coisa mais importante dela, gente? Dessa organela. Os centríolos, eles normalmente vão participar produzindo fibras proteicas. Essas fibras proteicas podem acabar se transformando em um flagelo, se eu pensar num espermatozoide, olha que legal. E esse flagelo vai fazer com que, meu Deus, pelo amor de Deus, a gente sabe que o espermatozoide é a menor célula do corpo humano. Já vamos voltar. E ele é produzido onde? Nos testículos. Lembrando que os testículos são gônadas que produzem tanto a célula sexual masculina quanto o hormônio sexual, que é a testosterona. E lá no processo de espermatogênese, o que vai acontecer? A última fase, quando eu já tenho 4 células haploides, elas são chamadas de espermátides. Só que essas 4 células, elas não têm flagelo, acrossomo, que é essa cabecinha aqui, que vai ter a enzima, que a gente já vai falar quando falar de complexo golgiense. Então, ela vai ser só uma célula com um núcleo ali, com citoplasminha quase que normal. O último processo, que é o aparecimento desse acrossomo, a produção do flagelo, a organização das mitocôndrias aqui, se chama de espermiogênese. É o amadurecimento, que acaba sendo assim, ó, essa formação e amadurecimento acaba no epidídimo. Então lembra que eu tenho aqui o testículo, em cima do testículo tem uma bolsinha que é o epidídimo, que acontece a maturação dos espermatozoides e aí até o momento da ejaculação. Então já juntamos aí umas informações que são importantes. E outro detalhe, como um homem ejacula 300 milhões em média de espermatozoides, uma ejaculação, 300 espermatozoides, e outro detalhe, né, gente, pelo amor de Deus, nós sabemos que esperma ou sêmen é o líquido ejaculado que vem da vesícula seminal e da próstata, tá? O cara pode ser vasectomizado, tipo o Miguel, que não esconde de ninguém, não é verdade? E ter sêmen, ter esperma, mas não tem espermatozoides. O espermatozoide não vai me chamar de esperma, pelo amor de Deus. O esperma é o líquido que contém os espermatozoides. Então, esse espermatozoide, quando ejaculado junto com o líquido, ele vai ter que percorrer distâncias que seria para um maratonista, equivalente a um Ironman. Por quê? Para melhor viabilidade, o sêmen tem que ser liberado para a reprodução, digamos assim, no final da vagina, e que é ali no início do colo do útero. Ele tem que percorrer todo o útero e do útero e até lá a pontinha da tuba uterina. Só que a gente sabe que se o homem ejacular no início do canal vaginal, pode acontecer também porque os espermatozoides não tem ruim para ele dá um jeito. E tudo isso por quê? Por causa do movimento. Gostaram, né? Uou! Por causa do movimento flagelar. O movimento do flagelo, que se não fosse centríolo produzindo, meu Deus do céu, a gente não ia ter a reprodução, a gente não ia estar aqui. Então, Ana Lia, mas eu sou uma menina, eu não tenho espermatozoides. Onde é que o centríolo me importa? Na divisão celular, que a gente já vai ver, para tu ter te transformado de uma célula zigoto em trilhões de células que tu é, mas karma, e
na produção dos cílios. Eu falei para ti isso ano passado, no primeiro ano, vou repetir. O que são os cílios? Quais são as células ciliadas? Aquelas do intestino que fazem absorção. Não, aquilo lá se chama microvilosidades. São especialidades da membrana, não tem nada a ver com cílios. Onde que estão os cílios? Aqui no nosso trato respiratório. Aqui a gente tá vendo o nosso aparelho respiratório. Eu sei que tu queria que eu desenhasse, porque meu desenho é muito bom. Mas tudo bem, né? A gente não tinha esse tempo. Então, o que acontece? Um trato respiratório que é formado pelas vias respiratórias superiores, que também são ciliadas, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos. O que acontece? Existe células, e isso é uma foto, eu já vou aproximar aqui o celular para tu ver, isso é uma foto real do nosso trato respiratório, que foi pigmentada, colocaram um corante e que pigmentou, mas sim é uma foto. E só que eu já aproximo e já te mostro que lindo e por que elas são ciliadas. Qual que é o detalhe, gente? Vamos voltar a coisas que eu já falei lá no primeiro aninho. Para que serve o teu nariz? Para deixar o meu rosto mais harmônico? Não! O nariz, essa protuberância que tem que ter além da nossa face, ele tem 3 funções. Umidificar o ar, ok? Aquecer e filtrar. E a gente sabe que a filtração acontece pela presença dos pelos e que aí a formação do moquinho, que por favor tu vai tirar ele lá sozinho no teu banheiro, ninguém precisa ver tu tirando esse moco desse nariz, mas que é um processo fundamental pra gente tá filtrando. A gente sabe que quanto mais poluída a cidade, mais a produção desse moquinho. Do moco, esse coisa que o tatu, eu chamo de tatu lá no Rio Grande do Sul, a coisa mais horrível, mas importante. Até eu contei no primeiro ano pra vocês que dizem, né, especulam que antes, agora todo mundo deve usar máscara, pelo amor de Deus, mas especulam que o Michael Jackson usava sempre porque ele tinha feito tantas plásticas no nariz que ele teria perdido os pelos naturais no nariz, então ele usava máscara pra dar uma bloqueada aí nos poluentes, mas, né, hoje em dia a gente sabe que por causa das doenças, o Japão, sempre as pessoas utilizaram máscaras, assim, em grande quantidade, não precisou vir uma pandemia. Mas qual que é o detalhe? Nós respiramos muito pela boca e os nossos pelinhos às vezes não dão conta de filtrar o ar nessas cidades poluídas e tudo mais. Então, olha só que bonitinho, os centríolos das células desse epitélio, tá? Elas têm cíliozinhos, tá? Os centríolos produzem cíliozinhos para fazer esta filtração. Olha, aqui eu separei 2 imagens, eu gostei das duas, estão muito nítidas, muito boas, essa microscopia ótica. Outro detalhe, esse tipo é um tipo de epitélio pseudo-estratificado, que a gente for estudar, tecido, na verdade, eu ano passado ensinei isso pro terceirão, porque o Geraldo tava de licença médica, mas é ele que vai ensinar. O tecido epitelial existe um tipo de pseudo-estratificado, porque a gente olha aqui, parece que são várias camadas de células, mas é só uma camada de célula que tem os núcleos, cada um numa posição, e aí dá uma falsa impressão de que a gente tá vendo várias camadas, mas é um tecido que tem as células em locais, com os núcleos em locais totalmente variados. É só um parênteses. Mas olha que interessante, por exemplo, vamos pensar aí no pelinho do meu nariz. O pelinho do meu nariz, ele filtra e forma um moquinho que a gente vai ter que tirar em algum momento sem ninguém ver, né? No banheiro. E aí, o que acontece? Olha que interessante. Os cílios filtram e onde que vai parar as impurezas acumuladas e filtradas? Olha que lindas essas setinhas vermelhas nas glândulas caliciformes. Gente, se você soubesse a importância desse conteúdo para o vestibular agora, porque junta sistema epitelial, de revestimento glandular, células, citologia, organelas. Então, olha só. Entre essas células ciliadas da traqueia existem células em forma de cálice, por isso se chamam caliciformes. E essas células são glândulas. Glândulas produzem secreções. Analia, a glândula com uma célula? Sim, cada célula é uma glândula unicelular caliciforme. E qual é o detalhe que a gente já tinha visto? Qual a organela que é responsável por armazenar substâncias para depois secretar? Tcharam!
o complexo de Golgi, o complexo golgiense. Então, essas células caliciformes que tem entre as células ciliadas da traqueia, elas são formadas basicamente de complexo de Golgi e elas vão ficar guardando todas essas impurezas filtradas pelos cílios. Olha que fofinho! Então, complexo golgiense formam as células caliciformes. Então, se eu perguntar para ti, qual é a organela importante para a célula ciliada? O centríolo, que produz os cílios, e para a célula caliciforme, o complexo de Golgi, que armazena as substâncias. Dependendo da função de uma célula, mais determinada organela vai ter. As células caliciformes são basicamente formadas de complexo de Golgi, e as células ciliadas têm toda uma estrutura ali, mas é fundamental o centríolo, ok? Então, as duas estruturas celulares que estão presentes aí no epitélio respiratório. Agora, gente, vamos fazer uma prática, todo mundo junto. Eu fiz isso com o primeiro, eu vou fazer isso contigo também. Vamos fazer assim, ó, todo mundo, chama o pai, chama a mãe, todo mundo vai fazer isso junto. Todo mundo agora vai fazer assim. O que a gente acabou de fazer? Tudo que a gente armazena nas nossas glândulas caliciformes, a gente tem que jogar fora, que nem um muquinho. Então, o que eu acabei de fazer? Quando eu estou tossindo, porque eu não estou com nenhuma doença viral ou bacteriana, tá? Normal só. Sempre que eu estou tossindo, eu estou esvaziando as células caliciformes e elas guardaram meu muco. Em outras palavras, catarro, que nojo. E quando eu faço isso, eu estou trazendo aqui para a faringe e quando eu fiz assim, eu engoli, que fofinho. Ninguém cuspiu no coleguinha aí do lado, no irmãozinho. Não, ninguém fez isso. Então a gente engoliu, isso vai pro trato digestório e vai ser eliminado lá no intestino. Que fofo, que lindo como a gente é educado, né? Comendo impurezas, que fofinho. E qual que é o detalhe? Se tu tá num processo viral, tá? Inclusive o coronavírus que causa Covid-19 tem tosse seca, então não tem o estímulo da produção de muco, mas a influenza, a pneumonia, que é uma bactéria, né? Muitos vírus e bactérias que atacam o sistema respiratório induzem a célula caliciforme à produção de muco, tá? Então, aí essa secreção, expectoração vai ser maior. E outro detalhe, se tu estás numa cidade muito poluída, ou se tu conhece, porque eu tenho certeza que tu, que é meu aluno, não faz isso, senão eu te dou-lhe um... Se conhece alguém que é tabagista, quando a pessoa está inalando a fumaça do cigarro, dessas coisas todas horríveis que as pessoas fumam, está cheio de micropartículas todas tóxicas e carcinogênicas. E os cílios da tua traqueia estão desesperados para tentar filtrar e reter essas impurezas. E vai entupir as células caliciformes. Por isso que quem é tabagista tem um muco muito espesso, muito preto, né? É a coisa mais horrível do mundo. Para tentar evitar que essas toxinas cheguem no pulmão. Mas elas, por mais que produzam muco, vai chegar, encher o teu pulmão. E aí tu vai querer... Quero nem... Pessoa que me é tabagista, que me fuma... Ai, guria, qualquer coisa, nem me fala pra não dar sermão. Voltamos aqui. Tomara que não tenha servido chapéu em ninguém. Pronto, falei. Olha, uma coisa que me deixa triste, que magoa o coração da professora, pai, mãe, primo, prima que tá aí, ouça. É um aluno chegar pra me cumprimentar e eu sentir cheiro de cigarro. Cara, meu coraçãozinho faz assim, ó. Porque eu trato vocês como filhos. Se eu sei que um filho meu, o dia que eu tiver um filho que... se eu sei que ele... Ai, meu Deus, eu fico... Voltando, né? Porque a vida é uma festa, porque a gente se é saudável, a gente não faz essas coisas. Pra terminar, gente, a divisão celular, quando vocês estudarem com Geraldino, porque lembra que a minha frente é D, eu só abri esse espaço aqui para organelas. Quando vocês estudarem mitose e meiose de novo, vocês verão, porque já viram comigo, que chega um momento ali na mitose que todos os cromossomos ficam alinhados no centro da célula para ter uma divisão equitativa igual, tá? Que as cromátides irmãs vão se separar perfeitamente e vai formar duas células com 46. Ou se for numa meiose para ir 23 para um lado, 23 para o outro. Quem que segura esses cromossomos para ficar tudo retinho ali no centro da célula?
os centríolos ainda produzindo cílios, produzindo flagelos, produzindo fibras proteicas que vão segurar os cromossomos ali no meinho deles, na parte que se chama centrômero. Então, os centríolos continuam com a sua função de produzir essas estruturas proteicas em forma de cordas e de fios, mas aí na divisão celular para segurar os cromossomos de maneira perfeita e ter a melhor divisão celular. Só que quem tem esses centríolos? Quais são as células? Células animais e vegetais inferiores, tipo briófitas. Todos os demais vegetais não necessitam dos centríolos para fazer a mitose e a meiose. Eles fazem mitose e meiose, mas não dependem de centríolos. Os fungos também não têm centríolos, tá? Então eu posso dizer que basicamente tem alguns vegetais inferiores que tem, mas basicamente é uma organela da célula animal. Beleza? Fechou? Gente, amo vocês. E vamos que vamos. Que saudades que eu tô. Que saudade verdadeira. Beijo!